pouquinho sobre as funções básicas aí, as funções que nós podemos utilizar no Excel. Nós vamos trabalhar com diversas funções, aqui tem diversas planilhas para vocês utilizar. E a primeira planilha é a planilha despesa de moradia. Então, vamos entrar aqui na seção Fórmulas, lá na nossa guia Fórmulas. E aí na nossa guia Fórmulas nós temos um conjunto de fórmulas que nós podemos utilizar. Financeira, lógica, texto, data e hora, pesquisa de referência, matemática e tem mais funções. Nós vamos utilizar cada uma dessas funções, nós vamos trabalhar com elas ao longo do dia. Então vocês vão poder conhecer cada vez mais sobre essas funções e aí utilizar ela no dia a dia. Então a gente continua da mesma forma, as planilhas vão estar disponíveis para vocês poderem utilizar. Nessa aula vocês podem criar as fórmulas, podem criar as expressões e trabalhar dentro delas aí ao longo do dia. Então como que a gente indica que eu vou utilizar uma fórmula? Eu vou utilizar vou usar uma fórmula para resolver. Na última aula vocês viram como usar o Excel como uma calculadora, né? Fazer soma, subtração, divisão e multiplicação. E para aquilo acontecer você iniciava com o sinal de igual. Então esse sinal de igual diz que eu quero usar uma função ou fazer uma operação com algumas informações da planilha. A primeira função que nós vamos utilizar vai ser a função soma. Então soma. Quando a gente começa a digitar a função, ele já traz aqui algumas opções, né? Então vou dar 2 cliques nessa soma e olha o que ele traz para mim. Eu tenho que colocar o número 1, ponto e vírgula, número 2. Então soma é o nome da função e esses números que nós vamos colocar se chamam argumentos da função. Então eu tenho lá o argumento, o meu primeiro argumento vai ser 1200. Eu cliquei em cima do nome lá e ele acabou carregando. 1200. Meu segundo argumento, fevereiro, março, abril. Então aqui eu tenho o valor que eu paguei nos 4 meses lá de aluguel. Condomínio, mesma coisa. Eu posso fazer, aí a gente já aprendeu que se eu quisesse repetir o valor é só fazer isso aqui. Clica lá no quadradinho, ele arrasta para todo mundo e vai ficar claro aqui. Ele está somando todos os elementos que eu tenho desse valor. Então aqui eu vou colocar aqui como nome soma, só para ficar o que significa. E se eu quisesse calcular a média de gasto nesses 4 meses? Então média, igual de novo, a função que calcula a média se chama média, abre parênteses, e aí eu tenho o conjunto de valores que eu quero calcular a média. Então, por exemplo, eu vou calcular a média entre o B2 e o E2. Fecha parênteses, Enter. Então o valor gasto médio do aluguel é de 1.250 nesses 4 meses. E posso repetir para todos os elementos. Aqui uma coisa que pode acontecer, isso aqui é um erro, divisão por zero. Não existe um número, não existe um valor com divisão por zero, então ele acusa que tem um erro na minha operação, tá? Então isso é uma coisa que vocês precisam tomar alguns cuidados aí para isso não acontecer e a gente poder trabalhar com tranquilidade. Bom, vamos ver qual que é o maior gasto de qual que é o valor do maior gasto de toda a planilha, né? Então, o meu valor máximo, eu vou colocar aqui valor máximo, onde que eu tenho maior gasto aí, maior consumo. Para achar o valor máximo, e aqui nesse caso, eu posso fazer o valor máximo por linha ou de todo o conjunto. Eu vou fazer primeiro por linha, então igual, máximo, e aí eu quero o máximo de quem? De janeiro até fevereiro, ó, por exemplo. E olha lá que ele traz, o valor máximo que eu gastei foi 1.300. Posso fazer isso para todas as linhas. Então aí em condomínio foi 180, IPTU 122, 120 de luz, 290 de internet TV, é o valor médio dele, 40 de água, 18 de... E eu posso calcular também o valor mínimo para cada uma dessas linhas. O valor mínimo. Quando que a gente usa esse tipo de situação?
tem situações que eu quero saber. No caso aqui, eu quero saber onde que está o meu maior gasto, né? Então posso mínimo dessas linhas aqui. Tá lá. Então aqui a gente achou o valor mínimo que foi pago, 1.200 no aluguel. Posso fazer para todas as linhas. E aí eu consegui o valor mínimo em cada uma das linhas. Agora eu quero saber o valor máximo de todo o conjunto de dados. O valor máximo do conjunto. Vou colocar o valor máximo C. Esse daqui vai me trazer o valor máximo de todo o conjunto de dados. Como que eu vou fazer isso? Igual, máximo. E aí eu vou selecionar todo o conjunto de dados aqui para achar o maior valor desse cara. E no caso aí 1.300, que corresponde ao aluguel. Tem também o valor mínimo, né? Poderia fazer isso também para o valor mínimo do conjunto. Valor mínimo do conjunto. O valor mínimo do conjunto igual ao mínimo de todo o conjunto de dados. E está lá o valor mínimo, R$12. Então, com esses dados, vocês conseguem encontrar o valor máximo e o valor mínimo rapidamente para qualquer função, para qualquer valor. Tá bom? Então agora a gente vai utilizar outras funções que aí a gente pode utilizar o sistema de comparação. Antes de falar do sistema de comparação, a gente vai falar um pouquinho dos operadores. Vou anotar aqui nessa tabela mesmo. Operadores de comparação. Então, para fazer a comparação de valores, esse valor pode ser igual. Então, aqui nós agora ele não vai aceitar, vou dar o Enter aqui para ele poder deixar o igual. Então, igual a. Então, eu posso verificar, por exemplo, se duas células são iguais. Por exemplo, vou verificar se a célula C1 é igual a D1, a D2. C2 é igual a D2. Então, igual C2 igual D2. E o resultado é falso. Por quê? 1.200 é diferente de 1.300. Então, quando eu faço essa verificação, ele me dá o retorno como verdadeiro ou falso. Posso fazer a mesma verificação com o B2 agora. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, verdadeiro. Então, como que funciona? Função igual, então indica que eu vou usar uma função, vou realizar uma operação. Depois, qual que é a minha célula que eu quero verificar? Pode ser a célula ou o conjunto de células, tá? Aí depende da sua necessidade. Depois, eu faço a comparação se é igual a B2. Vamos falar agora se ele é maior que um determinado valor. Então eu vou colocar aqui o sinal de maior, cancela isso. Sinal de maior. Aqui é maior que. E eu vou verificar, por exemplo, igual de novo, se fevereiro foi maior que março. Resultado, verdadeiro ou falso? Nesse caso, março é maior que fevereiro, então é falso. Menor que. E aí a mesma situação, igual, fevereiro é menor que março. E olha lá o resultado, verdadeiro. Posso falar se é maior ou igual, então, para representar maior é igual, maior ou igual que, ou igual a, né? E aí eu vou perguntar igual, fevereiro é maior ou igual, março é maior ou igual a fevereiro? Nesse caso a resposta é verdadeira. Menor ou igual? Menor ou igual a. E aí eu vou perguntar, igual D2 é menor ou igual a C2? Nesse caso é falso. E diferente. Para representar o diferente, o sinal de menor e maior um contra o outro. Então esse aqui é diferente D.
diferente de. Daí eu vou perguntar, o mês de março é diferente de abril? O valor que eu gastei no mês de março é diferente de abril? Então, igual, valor do março, diferente de abril. Nesse caso, o resultado é falso. Se fosse, o mês de março é diferente de fevereiro, a resposta seria verdadeira. Então, esse conjunto de verificação é muito útil no nosso dia a dia para a gente poder trabalhar com outras planilhas. Bom, agora a gente vai trabalhar com uma planilha chamada, com uma função chamada função C. A função C, a gente vai fazer uma verificação. Se uma determinada condição for verdadeira, mostra tal resultado. Se não, mostra outro resultado. Isso é muito usado lá no na nossa formatação condicional, né? Se o valor for menor que um determinado parâmetro lá, pinte de amarelo. Se o valor da célula for igual a 5, pinte de verde, aí vai. Então vocês já utilizaram essa função, só que agora a gente vai montar essa função. E para montar essa função, eu vou usar uma tabela chamada classificação de dados. Classificação de gastos. Está aqui. Então, na classificação de gastos, o que vai acontecer com ela? Eu tenho os meus custos, minhas despesas, meus investimentos e meus gastos não operacionais. Então, se o meu valor que foi realizado for menor que o previsto, eu vou colocar lá abaixo, dentro do previsto. Se o valor realizado for maior que o previsto, eu vou colocar fora do previsto, ou seja, eu previ um determinado valor e eu gastei acima desse valor. Então eu vou falar, olha, está acima do previsto, eu gastei mais do que estava previsto. Então vamos lá, vamos fazer isso. Então eu vou fazer primeiro usando um assistente de função. Então a gente vai usar o assistente para poder montar essa função. E para usar esse assistente, basta eu vir aqui, ó, função, f de x, inserir função, e ele já traz um conjunto de funções. Como eu uso muito a função C, então é o primeiro que aparece para mim, mas provavelmente o seu pode estar tudo limpo aí, eu posso deixar como tudo aqui. E aí você tem a opção de digitar aqui o que você quer, por exemplo, C, e ele já vai buscar essa função para a gente, né? E aí eu posso clicar aqui em cima, apertar o S. Ele não foi, só porque eu falei que ele podia ir. Mas aqui eu vou encontrar a função lógica C. Nesse caso aqui não está no recomendado, então vamos no tudo aqui primeiro. Então clique em cima do primeiro nome, digita o S, veio o SDA, o de baixo é o C. Essa função C, ela é verificada de que forma? Teste lógico, é aquele teste verdadeiro ou falso, maior, menor igual, diferente de. Valor se for verdadeiro, então se a condição for verdadeira, o que eu faço? O que vai acontecer? Valor se falso, que se a condição for falsa, qual é o resultado que ele vai apresentar? Então vou dar 2 cliques vou clicar em OK nessa função, e ele me traz, primeiro caso, o teste lógico. Bom, no teste lógico você tem a opção de clicar aqui nessa setinha aqui em cima, e aí você vai selecionar. Se o valor previsto for menor que o valor realizado, então aqui eu já fiz o teste de verificação. Olha lá, o previsto é menor que o realizado. Então, se o previsto é menor que o realizado, significa que eu gastei mais do que estava previsto. Então, eu vou colocar aqui acima do previsto. Acima. Vou colocar tudo em maiúsculo para ficar bonitinho. Acima do previsto. Percebe que eu digitei acima do previsto e ele colocou entre aspas duplas. Isso acontece porque quando a gente vai utilizar um formato string, né, um texto, um conjunto de caracteres, a representação da saída é colocada entre aspas. Vocês vão ver que não vai aparecer as aspas como resposta. E se o valor for falso, ou seja, o valor previsto é maior ou igual ao valor realizado, eu vou colocar dentro do previsto. E olha lá, no nosso caso, eu gastei 13.500
e o previsto era 12.000. Então, nesse caso, estou acima do previsto. Eu poderia fazer isso de uma outra forma. Igual a função C, teste lógico. Eu quero verificar se B4, desculpa. Então, coluna B, linha 4, B4. Se ele for menor que o C4, então se for menor, ponto e vírgula. Agora eu estou digitando a expressão, então eu sou obrigado a colocar as aspas. Então, aspas duplas, no meu caso aqui é Shift e o botão em cima do Tab, tá? Então, dependendo do tipo de teclado que você usa, pode ser diferente. E aqui eu vou colocar, se isso é verdade, acima do previsto. Se for falso, então fecha a aspa dupla, ponto e vírgula. Se for falso, dentro do previsto. E aí fecha parênteses e dá o Enter e ele já calcula para mim. Depois que eu montei a primeira expressão e tá certo, eu posso vir aqui e fazer para todos. Acabou. Já está lá dentro do previsto, acabou o seu problema. E existe uma função que é a soma C, né? O que seria a função soma C? Soma C, eu vou somar se uma condição for satisfeita. Nesse caso aqui eu só vou colocar o valor excedente. Como que eu vou identificar o valor excedente? Igual quanto que eu ultrapassei o valor previsto, né? Menos o meu valor previsto. Então o valor excedente aqui foi R$ 1.500. O valor excedente aqui vai ser 1.500 também, só R$ 500, desculpa. Só que tem uma condição, eu só vou fazer essa operação se uma determinada condição for verdadeira. Como que eu vou fazer isso? Igual soma C. Então, eu preciso ter uma condição para isso, abre parênteses. Qual é o intervalo? Esse cara e esse. Então, esse daqui eu faria a soma deles, ou a subtração deles. Com qual critério? Se esse resultado for acima do previsto. Então, eu vou dar um ponto e vírgula aqui. Se esse valor aqui for igual, abre aspas duplas, acima do previsto. Olha lá. E aí o que eu quero somar? Na verdade, eu não vou fazer uma soma, né? Eu vou fazer uma subtração aqui no caso. Vou pegar esse valor menos esse valor, se o valor for acima do previsto. E aqui eu vou lá para o final da expressão. End. Aspas duplas para fechar, fecha parênteses e Enter. Tem um erro na célula. A fórmula que ele me mostra o erro porque ele não vai fazer essa operação de subtração na operação, né? Então, posso pegar aqui C3 acima do previsto e o resultado eu tiro C2. Ah, Alexandre, agora a coisa começa a ficar mais complicada. Agora fica mais divertido. Por quê? Olha lá, deu menos 12.000 e menos 12.000 reais. O que significa? Que ele não somou o C3. Ele não fez a soma ali, né? Ele não conseguiu realizar a soma. Então, por quê? O intervalo que eu estou calculando é só C3. Ele vai me dar o resultado de C3. Se D3 for acima do previsto, e aí eu estou usando a fórmula da maneira errada, né? Eu fiz a operação da maneira errada. Então, como que é o correto aqui? O que está faltando aqui de informação? Isso foi de propósito para vocês verem o que acontece, né? Ele me deu um resultado, mas não era o que eu esperava. Faltou aqui, ponto e vírgula, qual que é o intervalo da soma? O intervalo da minha soma é o C3. E olha lá o que ele vai fazer agora. Eu vou fazer soma C, D3, ponto e vírgula, igual acima do esperado. Se sim, ele soma C3. E agora sim ele me deu o resultado correto. Então,
qual que foi o erro lá? Eu peguei o C3 como intervalo e na verdade eu tenho que analisar o D3, tá bom? Então esse foi o erro que eu tinha cometido. Então o que a gente fez? Explicando agora da maneira correta. Soma C, então vou fazer uma soma. Se o meu intervalo D3, esse cara aqui, tiver como resultado acima do previsto, que é o que aconteceu, o resultado vai ser C3. Como eu quero o valor excedente, eu quero saber o quanto que eu gastei a mais desse valor. Então vai ser C3 menos B3. Então está aqui o resultado. Se eu pegar e fizer a mesma coisa para cá, ele vai me dar o valor de R$500, ou seja, eu gastei mais de R$500. E se eu fizer para baixo, o que vai acontecer? Olha lá o que aconteceu. Menos R$3.000. O que está dando de resultado aí? O resultado aqui está dentro do previsto, não está? Olha lá. Dentro do previsto. Nesse caso, ele não pode me dar o retorno de C5. Então, nesse caso aqui, eu teria que fazer uma alteração. O quanto que eu fiquei dentro do previsto? Então, eu quero que ele me retorne o B5. E eu vou tirar o meu C5. Poderia fazer uma condição para isso? Poderia. Vocês poderiam fazer uma condição geral para todos esses casos aí. Então, lá, B5 menos C5. C5 deu 2.000. Não está acima do previsto, na verdade é dentro do previsto. Então aqui eu tenho que mudar a minha expressão. Dentro. E olha lá, R$1.000 dentro do previsto. E o outro caso eu posso fazer a mesma coisa. Aí a gente só clica aqui e arrasta e já pronto, já está feito. Percebem que essa função, ela te ajuda você em situações que você vai somar. Por exemplo, numa determinada tabela lá, você colocou um valor diferente de zero, colocou um valor diferente de... você quer só somar aqueles valores que estão com dados que não estão vazios. Então vocês podem utilizar essa função para esse tipo de situação. E no nosso caso aqui a gente utilizou para uma situação que é o soma C. Vamos usar mais em uma outra tabela isso, uma tabela que a gente chama de quitanda. Aí vai ficar melhor para vocês poderem entender a aplicação dela. Eu estou temperatura mínima, teste de candidatos, cadê as minhas tabelas aqui? Um monte de coisa aberta. Desempenho anual, disciplina de estatística, quitanda, está aqui a quitanda. Vamos supor que eu quero saber o quanto que eu gastei, quanto que aqui eu tenho uma tabela com a quitanda, pensa aí numa rede de quitandas que tem em várias cidades aí. E aí eu quero saber, por exemplo, quanto que foi que a Lapa teve de vendas ali, né? Quanto que a quitanda da Lapa vendeu. Então eu vou colocar aqui, quitanda Lapa. Opa. Quitanda Lapa. Tá lá. Eu quero saber quanto que ela teve em vendas. Como que eu vou fazer isso? Eu preciso somar só se o fornecedor for Lapa. Então é isso que a gente vai fazer então. Igual soma C. Vou abrir parênteses aqui. E aí eu vou selecionar todo esse intervalo. É nesse intervalo aqui que ele tem que buscar a informação. Então tá lá o meu intervalo. Ponto e vírgula. Qual é o critério? O critério é, o nome tem que ser Lapa. Então o nome tem que ser Lapa. Vou até deixar em maiúsculo para mostrar uma outra situação. E aí qual vai ser o intervalo de soma? Ponto e vírgula. O intervalo de soma vai ser todo o F aqui, de ponta a ponta. Pronto. Vou fechar parênteses. E olha só o que ele faz. 379. Bom, agora tem que ver se deu certo, né? Onde tiver Lapa? 46. Então, igual. 46 mais. Ou melhor, né? Estou ensinando função e a gente não usa. 46 mais. Ou Lapa aqui. Mais. Lapa aqui. Mais. Vamos ver se tem mais Lapa aí. Mais uma Lapa aqui. Mais. Outro Lapa aqui. Pronto. Se eu der o Enter, tem que dar igual. Cravado, certinho.
o valor igual para os dois. Então, o soma C aqui só veio a quantidade da quitanda da Lapa, que isso é um quintanda, né? Coisa feia, quitanda da Lapa. Então vocês podem operar e aí definir para cada valor o quanto que você quer, cada uma desses intervalos, o quanto que você deseja para ele. Essa é uma função boa quando eu tenho esse tipo de situação, né? Vários lugares, e eu tenho que pegar um lugar específico lá para poder identificar o quanto que eu estou gastando, o quanto que eu investi, o quanto que eu usei. E aí vocês podem adotar N formas de fazer isso. Então, agora a gente vai para uma outra função que também é muito utilizada no nosso dia a dia. É uma função, aliás, é uma função que muitas pessoas que utilizam o Excel morrem de medo de usar, que é o famoso PROC-V. Então a gente vai usar uma tabela aqui que a gente vai trabalhar em cima dela para a gente poder realizar essa atividade. Então eu vou pegar uma planilha de vendas. Tá, dei minha planilha de vendas agora. Temperatura mínima, blá blá. Deve estar aqui perdido. Despesa anual. Eita, nós. Teste, vendas, está aqui. Então, nessa planilha, nós vamos pegar a célula G2, então preço aqui, G2, e aqui eu vou digitar igual PROC-V. Então, o que ele faz com esse PROC-V? Procura um valor, abre parênteses. Aí o primeiro elemento aqui, qual que é o valor que eu estou procurando, né? Que valor que eu quero encontrar? No caso aqui eu quero encontrar o produto com o código 2455. Então eu quero achar aí, D2. E agora, onde que eu quero achar esse produto D2? Onde que está esse produto D2? O código do produto, e ele precisa me retornar um determinado, o valor desse produto. Perceba que eu não preciso do J ali nesse caso, tá? Então eu fui lá do K3 até o L7. Só que aqui eu esqueci de pôr ponto e vírgula e aí ele deu errado, né? Então vamos lá. Eu quero o código do produto, ponto e vírgula, que está aqui do K3 até o L7, ponto e vírgula. E agora ele me pergunta qual que é a coluna referente da tabela que eu tenho que retornar. Tudo bem? Então agora eu quero saber em qual coluna que eu tenho que retornar. No caso aqui eu estou na minha coluna de preço, ele tem que me retornar o preço. Então, ó, o código, coluna 1, e o L, coluna 2. Então retorna o resultado da coluna 2. Ponto e vírgula, 0. Olha lá, 0 correspondência aproximada, 1 correspondência exata. Então eu vou colocar 0 aqui só para a gente ver o que acontece. Fecho parênteses, dou Enter, 38,90. Vamos ver se deu certo? 2455, 38,90. Nesse caso aqui, eu não consigo, por exemplo, arrastar dessa forma. Para eu poder arrastar da forma correta, lembra que a gente pode usar aquela função do dólar, do cifrão, para poder realizar a sequência. Porque se eu arrastar para baixo desse jeito aqui, ele vai descer também o K e o L. Olha lá. Desci, olha o que deu aqui. D3, K4 e L8. Então o K4 e o L8, olha lá, ele desconsiderou a linha 3. Então isso é um problema. Eu posso ter problemas com esse tipo de situação. Então, a gente vai mostrar como faz isso, mas por enquanto separei lá o 3,80. Vamos colocar agora no H2 para saber o valor que eu quero que a pessoa vai pagar, né? Quanto que ele vai pagar por aquele produto. Igual, vem aqui, o valor, o preço, vezes a quantidade. E 855,80. Então já chegou direto no resultado. Então como que a gente resolve aquela questão de eu não querer que ele desça todo o restante da planilha? A gente vai fazer isso aqui embaixo e aí eu vou arrastar para todos. Então igual de novo,
A função que eu estou usando é procv. Então procura um valor. E aqui procv significa o quê? Procura o valor na vertical, tá? O V é de vertical. Abre parênteses. Eu quero que valor, que código? Eu quero esse código aqui. Ponto e vírgula. Qual que é a matriz que eu vou usar com a informação? Essa matriz aqui. Só que agora, para facilitar a minha vida, eu vou usar aqui o cifrão. Ou cifrão, cifrão de novo. E para a linha aqui, cifrão na coluna L, cifrão na coluna 7. Por que isso? Porque ele vai me garantir que eu vou ficar com esse valor fixo o tempo inteiro. Ponto e vírgula, retorno 2, ponto e vírgula, verdadeiro ou correspondência exata. No nosso caso aqui eu vou usar o 0. Fecha parênteses. Enter, 14,90. Veio certo lá? Veio lá 21,33, o código do meu produto. 21,33, 14,90, certinho. Agora eu posso fazer isso aqui, ó. Clicar aqui na setinha e arrastar para baixo. Ops. E aí ele já calculou para mim. Ah, Alexandre, mas não estava branco, não estava preto, como que eu vou fazer para deixar... Um estava cinza, outro estava branco, como que eu vou deixar igual? Pessoal, uma regrinha simples, ó. Clicou aqui, selecionei os duas primeiras linhas. Pincel de formatação, clica nele. Seleciona todo o conjunto que você quer deixar daquela cor. Pronto. Está formatado da maneira que você gostaria. Ah, não ficou legal ainda, quero melhorar mais. Branco e cinza, pincel, faz para todo mundo. Ah, legal, eu quero que aqui embaixo fique igual. Pincel, aqui fica, pronto, certinho, olha lá. Tudo igual agora, tudo bonitinho. Isso é... o dia a dia vocês vão utilizando ele com uma forma mais simples, né? Ao longo do dia vocês vão trabalhando em cima dele. E o valor gasto, tá aqui, ó. Arrasta. Como que a gente poderia utilizar isso de uma outra forma agora, né? Como que eu poderia trabalhar com isso de uma outra maneira? Então aqui eu vou deixar pincel de novo, vou deixar tudo igual. Vamos supor agora que eu quero saber o quanto que eu vou pagar de comissão pro Fábio, pro vendedor. E aí eu tenho o código do meu vendedor aqui. E aqui eu vou criar uma coluna chamada comissão. E eu quero saber quanto que eu vou pagar em cada venda para esse vendedor. Então, igual, mesma coisa, procv. Então aqui no caso eu estou procurando o valor, abre parênteses. Que valor que eu procuro? O código, ponto e vírgula. Qual que é a matriz que eu vou buscar essa informação? Então aqui, ó, eu estou no K10. K10? K10. Então no K10, então eu vou colocar dólar, ou K, então coluna K, dólar de novo, linha 10, 2 pontos, ou seja, ele está me mostrando a partir começou no 10 até onde que ele vai. Então coluna L, então cifrão de novo, L, cifrão de novo, 13. E voa lá. Fecha, não fecha nada ainda, né? Ponto e vírgula. E eu quero o valor exato, né? Eu quero o valor, então vou colocar 0 também. Só que agora, a comissão, ele vai me trazer lá 3%. 3% é o resultado de comissão que eu pagaria que eu vou pagar para o Fábio, por exemplo. O Pedro vai receber 4%, o código dele é 18 lá. Então, só que quanto que eu vou pagar para o Fábio? No caso aqui, eu já estou vendo quanto de comissão eu estou pagando. Então, vezes o valor da minha compra. E agora eu já tenho o valor do produto que ele vai pagar. Que ele não calculou. E aqui é só para a gente testar uma coisa. Enter. procv. Ah, lógico, faltou uma informação importante aqui, né, pessoal? Viu? Isso acontece. Bom, eu fui lá, busquei. Qual é a coluna que traz a informação que eu quero? No caso aqui, a coluna é a coluna 2. 2, ponto e vírgula 0.
Agora sim, vou multiplicar pelo valor desejado, pelo valor da venda. Agora sim, a hora que eu... Então eu vou pagar na venda que foi feita no dia 4/9, R$ 34,23. E aí eu posso fazer isso para todo mundo. Por que eu posso selecionar todos aqui para fazer? Porque nesse caso aqui eu usei o Coringa lá, né? O cifrão como Coringa para poder realizar a operação. Bem tranquilo, né? Bem simples. E PROC-V procura na vertical. Existe uma outra função que se chama PROC-H. E a gente vai trabalhar com ela agora. Cadê o meu índice de massa aqui? IMC. Não se preocupem, pessoal, esse conjunto de coisas abertas eu não recomendo que vocês façam, mas vamos lá. Então, o PROC-H é uma outra função que também vai buscar um elemento e vai trazer a informação para nós, tá ok? Então, nós vamos utilizar o índice de massa e nós vamos definir como que a gente vai calcular esses valores aí. Então, vamos lá na célula E8, então aqui, ó, tabela do IMC, E8. Vou digitar igual PROC-H, então procura na horizontal, abre parênteses. O que eu quero procurar na horizontal? A célula D8, aqui é o índice de massa da pessoa lá do Adilson, ponto e vírgula. Depois, onde que está a informação que eu quero digitar? Então a informação que eu quero está aqui, ó, do A3 até o L4, e eu vou considerar também a linha de baixo porque é o que dá o resultado. Então, o que o meu sistema, o que a planilha tem que fazer? Olhar aqui na linha 3, achar o valor que está referente para ele, buscou o valor, aí ele me traz como resposta abaixo do peso, peso normal, acima do peso, obesidade 1, obesidade 2, obesidade 3, tá bom? Então é isso que ele tem que trazer para mim. O que eu quero? Que ele me traga a segunda linha como resposta. Ponto e vírgula. Só que aqui agora tem uma situação. Lembra que no primeiro caso a gente usava o zero porque tem que ser igual ao código do vendedor? Tinha que ser igual ao código do produto? Não podia mudar? Nesse caso aqui eu quero uma correspondência aproximada. E para fazer uma correspondência aproximada eu vou usar o verdadeiro. Ou posso utilizar também o número 1 aqui, tá? O 1 também ele vai considerar como verdadeiro. Bom, faltou só uma parte para a gente poder corrigir. Olha lá, peso normal, ele já trouxe como peso normal. Só que eu vou colocar aqui o cifrão para ficar melhor, para eu poder copiar minha coluna. Olha lá que legal. Peso normal. Peso normal, vamos ver se deu certo. O IMC entre 18,5 e 24,99, o peso é normal, então ele trouxe certinho. Vou cometer um errinho aqui só para vocês verem a diferença. Se eu colocar aqui que tem que ter o valor exato, olha lá, ele não conseguiu achar. Por que isso? Porque dentro aqui das minhas opções, eu não tenho o valor exatamente 31.10, eu tenho 30 e 34.9. Então eu tenho que ter um valor aproximado. O que seria o aproximado? Um número próximo desse resultado. Então 1 agora sim, olha lá. Então agora sim, está entre 30 e 34.9, eu tenho obesidade 1. E eu posso fazer isso para todo mundo. Em todos os casos aqui você já encerra essa parte. Opa, faltou um. Dá 2 cliques aqui já. Pronto. Prontinho. Então a gente já usou o PROC-V, o PROC-H e a função C. Alexandre, tem um monte de função nessa tabela. Posso utilizar como que eu fico sabendo dessas funções? Existe um colega meu que fala sempre assim: a melhor forma de você aprender a usar qualquer ferramenta é fuçando. Então o que eu recomendo que vocês façam? Leia a central de ajuda, vai lá na ajuda e pesquise o que aquela função faz e clique nela e testa. Podem testar à vontade diversas funções que vocês possam trabalhar aí no dia a dia. Na próxima aula a gente vai falar sobre gráficos. Eu vou disponibilizar para vocês essas tabelas todas aqui para vocês testarem. Obrigado e até a próxima. Um abraço!